Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Deem só uma olhada nessa imagem. Não se trata de nenhum truque de mágica, mas de uma tecnologia que nem é tão nova assim, mas que recentemente ganhou mais impulso e já começa a ser usada na medicina. Daqui a pouco você vai entender como esses objetos conseguem vencer a força da gravidade e flutuar sozinhos. Está todo mundo fazendo contagem regressiva. O 5G vem aí e com ele a promessa de uma nova onda de revoluções digitais. Mas ao que tudo indica, as coisas não estão acontecendo com a velocidade que todo mundo esperava. E hoje você vai conhecer as casas de realidade virtual. Elas começam a se tornar mais populares. São lugares em que você pode experimentar o que há de mais recente em termos de realidade virtual e se divertir ou se assustar com esse mergulho no mundo digital. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. As casas de realidade virtual começam a se tornar mais comuns em algumas cidades brasileiras. São espaços de experimentação e diversão em que você pode embarcar em verdadeiras viagens digitais. Nós fomos conhecer algumas e você nos acompanha nessa visita. Nos anos 80, a febre eram os fliperamas. Na década de 90, as locadoras de videogame bombavam com suas inúmeras opções de consoles para quem quisesse jogar os últimos lançamentos. No início dos anos 2000, as LAN houses se tornaram redutos preferidos de quem procurava o que havia de mais moderno no mundo dos games online. Desde o início, comprar máquinas poderosas ou os consoles modernos nunca foi para qualquer bolso. A história se repete. A novidade agora são locais exclusivos para jogar usando os mais diversos equipamentos de realidade virtual, as casas VR. Infelizmente, esses equipamentos eles ainda são todos importados. Nenhum foi lançado no Brasil. E eles não foram lançados no Brasil também pelo mesmo motivo, né? As empresas têm muita dificuldade de trazer. Então é muito imposto e muita burocracia. Então às vezes te demora muito para chegar equipamento e acaba saindo por valores muito caros. Os equipamentos são extremamente sofisticados, eles não estão disponíveis em lojas que normalmente a gente compraria equipamentos de tecnologia. Então já nasce daí um custo completamente diferenciado da atividade. Nós tínhamos o desafio de ser um custo maior para prover o serviço, mas manter os preços em níveis que pudessem ser absolutamente tranquilos para o usuário e para o cliente brasileiro. A gente visitou 3 espaços aqui em São Paulo para experimentar a novidade. O mais recente é este aqui. Em 9 salas independentes, o jogo é um só, um game de estratégia que pode ser jogado por até 4 pessoas ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, a solução está na colaboração entre os participantes que têm a incumbência de salvar o mundo em 5 missões diferentes. Em ambientes inusitados como a superfície lunar ou a era jurássica, os jogadores precisam decifrar enigmas que os levam para a próxima fase. Os cenários são cheios de detalhes, mas o game requer mais estratégia do que qualquer tipo de movimento. Por se tratar de uma atividade coletiva, cooperativa, colaborativa, isso atrai as famílias, atrai as pessoas que normalmente não se sentariam sozinhos diante de um computador e fariam um jogo contra o sistema ou junto com o sistema. Neste outro espaço, o Leandro, um colecionador de videogame, resolveu transformar sua paixão em profissão. Aqui, além dos jogos mais populares e até um simulador de automobilismo, ele oferece a primeira arena de realidade virtual. Com o computador nas costas e sensores acoplados nas pernas e um fuzil eletrônico, os jogadores conseguem não só enxergar dentro do game,
mas também se movimentam livremente para impedir um ataque alienígena. A experiência é bastante imersiva, divertida e até cansativa, dependendo de quanto tempo você ficar ali atirando em criaturas violentas. Enquanto antigamente realmente eram os pessoais mais aficionados por tecnologia, que buscavam realidade virtual e acabava descobrindo a gente, aqui nas lojas de shopping já é um público realmente geral. A gente tem, como você viu, uma das nossas experiências ali na vitrine, então tem hora que para, todo mundo fica olhando e tal, e acabou trazendo um público muito mais família. Os óculos de realidade virtual, combinados com computadores potentes, proporcionam uma experiência quase de teletransporte. É só vestir o equipamento para pisar em um mundo paralelo. É possível ter as sensações mais inusitadas, como mergulhar com tubarões, escalar o Everest, fugir de zumbis ou desafiar seus piores medos, como altura e terror. E não adianta você tentar dizer para si mesmo que aquilo é só um jogo, não. Com os óculos e o fone de ouvido, a imersão é instantânea. É movimento, ela não é um videogame. Você não precisa apertar RB, LB, para cima, para baixo. Você quer dar um tiro, Cezinha? Aperta o botão, a mão. Então, esse movimento e tudo mais é parte importante da realidade virtual. Então, todos esses pequenos cuidados a gente tem aqui para transformar a experiência em algo muito mais do que ir num lugar e jogar, e sim viver a situação como um todo. O preço ainda é um pouquinho salgado, mas vale a experiência. Essas casas cobram em média R$ 60 por hora de jogo usando óculos de realidade virtual. Mas para quem ainda não teve a sensação, a gente recomenda. E prepare-se, hein? Se você acha que vai conseguir controlar o seu cérebro dizendo "isso é apenas um jogo, isso é apenas um jogo", acredite, não é tão simples assim não. Em uma conversa bastante legal com um psicólogo totalmente ligado à tecnologia, explicamos o fenômeno como a realidade virtual engana tão bem o seu cérebro. O link está logo abaixo desse vídeo no nosso site, tá? Confira antes de se aventurar. Daqui a pouco, as novidades do 5G. A nova geração da telefonia celular vem aí, mas infelizmente parece que ainda vamos ter que esperar um pouco mais para experimentar a nova era prometida pela super internet móvel. E ainda hoje, tem a incrível tecnologia que faz objetos flutuarem. O Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. A próxima geração da telefonia celular está chegando, mas o salto do 4G para o 5G não vai ser tão rápido quanto todos nós queremos. Veja por quê. A ansiedade é grande, tanto pelo lado dos consumidores quanto da própria indústria. O 5G promete ser a maior revolução tecnológica das telecomunicações dessa geração. Há mais de 3 anos, demonstrações do que a 5ª geração de banda larga móvel vai possibilitar são apresentadas ao público em grandes eventos como a CES em Las Vegas, o Mobile World Congress em Barcelona e até anúncios pontuais de muitas empresas de tecnologia. O assunto está sempre em pauta. O problema é que os exemplos continuam os mesmos.
Aí a impressão que fica quando voltamos a falar de internet das coisas, veículos autônomos, cidades inteligentes, robôs controlados à distância e uma série de outras coisas do futuro é que o mundo da tecnologia está em modo de espera, aguardando o 5G se tornar realidade para que possam acontecer de verdade. Ainda que poucas novidades surjam aos olhos do usuário final, existe muita coisa acontecendo nos bastidores. Este ano, a tecnologia atingiu uma nova fase, agora de testes pré-comerciais. Não é que o mercado está esperando o 5G, é que realmente o 5G vem sendo um trabalho muito intenso de desenvolvimento, padronização, regulamentação, que aconteceu nos últimos anos em que se fala muito do 5G. Né? É muito trabalho, muita visão que foi sendo construída em torno dessa tecnologia. Com a existência de um padrão definido, já é possível, por exemplo, que fabricantes de dispositivos móveis e chipsets possam começar o desenvolvimento de equipamentos 5G de forma efetiva e massiva. Outra vantagem apresentada é que as especificações aprovadas poderão ser apoiadas nas redes existentes do 4G LTE, o que vai facilitar bastante essa transição. Um crescimento exponencial dos casos de uso e da capacidade de tudo que vai ser possível a partir do 5G. O 5G vai nos possibilitar uma latência que hoje a gente não consegue entregar com outras tecnologias, uma confiabilidade, uma disponibilidade que vai habilitar casos de uso, como você mencionou, o carro autônomo, instrumentos de precisão que podem ser usados, seja na agricultura, seja na indústria, seja nas cidades inteligentes, a robótica, a realidade virtual, a realidade aumentada. Todos esses conceitos vão ser muito presentes em toda a que nós chamamos de digitalização da indústria, né? Ou das indústrias, ou das verticais, ou dos setores da economia. Definitivamente, o 5G vai ser um grande habilitador de diversas tecnologias hoje ainda incipientes, mas promissoras. Muita coisa que já começou a engatinhar, como a própria internet das coisas, as cidades inteligentes e até a indústria 4.0, vão ter seus processos bastante acelerados a partir do 5G. Mais do que isso, a virada de chave para a nova geração de banda larga móvel vai se traduzir não só em uma rede mais estável e mais rápida, mas também na habilitação de novos modelos de negócios. São modelos de negócio de alta capacidade, né? Então você poder entregar altas taxas para aplicações de alto desempenho, de banda larga ultra rápida, enfim. A segunda, quando eu tenho uma grande quantidade de dispositivos. Então, isso muito na linha de internet das coisas. Posso pensar numa grande quantidade de sensores, eu posso pensar seja no campo, seja na cidade, seja em qualquer tipo de ambiente, onde tem uma grande quantidade, milhões de dispositivos, às vezes, conectados numa área pequena. Então, a necessidade da rede já não vai tanto no sentido de entregar muita capacidade para um dispositivo, mas sim, de fato, de conseguir gerir aquela grande quantidade de dispositivos com muita inteligência e com muita habilidade de orquestrar aquela massa de dispositivos. E a terceira, que esse terceiro tipo de aplicação é esse onde o 5G ele é de fato muito natural dele, né? Que são as aplicações de alto desempenho no sentido de confiabilidade, disponibilidade e latência. O carro conectado é um exemplo típico disso, né? 25 milissegundos, 100 milissegundos de tempo de resposta que o carro ficou esperando a rede responder se ele sabia se ele tinha que parar ou não, ele bateu. Se essa história só serviu para te deixar ainda mais ansioso, a gente separou alguns exemplos clássicos do que o 5G vai possibilitar. Nos smartphones, vamos poder assistir ao vivo a vídeos em até 8K e ter experiências com jogos em realidade virtual e realidade aumentada com total fluidez, tudo online. Os tão esperados carros autônomos estarão finalmente sempre conectados entre si com o próprio trânsito e toda a cidade para, assim, não dependerem mais de um ser humano e conseguir evitar qualquer tipo de acidente. A indústria verá seus robôs conectados controlados à distância em tempo real e passará a usar de forma mais prática a realidade aumentada em treinamentos, construções e manutenções. Na medicina, cirurgias robóticas à distância também se tornarão uma realidade graças à resposta praticamente instantânea de equipamentos conectados.
Para o Brasil, o ano-chave é 2020. Agora, falta pouco, né? A gente vai ter que controlar a ansiedade mais um pouquinho. Mas agora, já de olho no final deste túnel. No próximo bloco, a incrível tecnologia capaz de fazer objetos flutuarem. Sem qualquer tipo de propulsão, eles vencem a força da gravidade. Mas o mais interessante é que essa tecnologia pode ser usada na medicina. Depois do intervalo, o Olhar Digital Plus volta já. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. O conceito não é novo, mas apenas agora, com equipamentos mais modernos, os cientistas conseguem fazer objetos maiores vencerem a força da gravidade e flutuar livremente pelo ar. O segredo? Ondas sonoras. Conheça agora a levitação acústica. Parece mágica, um objeto levitando no ar. Por enquanto, apenas gotas d'água ou pequenas esferas de isopor, o que para a maioria de nós já é bastante surpreendente. Agora, uma nova descoberta sobre levitação acústica indica que a ciência pode estar a caminho de fazer coisas muito maiores e mais pesadas flutuarem, como nós, seres humanos, por exemplo. Você já pensou? Flutuar! O fenômeno físico é simples de ser explicado. Ondas sonoras de alta frequência, impossíveis de serem captadas pelo ouvido humano, exercem força capaz de compensar a ação da gravidade. Assim, o objeto fica suspenso no ar. O fenômeno não é novo, principalmente para os físicos. Os primeiros estudos sobre levitação acústica são dos anos 30 na Alemanha. Na época, a ideia era apenas observar o comportamento de ondas sonoras estacionárias. Nos anos 80, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, usou ondas sonoras para manipular objetos dentro de uma espaçonave. A novidade agora é que engenheiros da Universidade de Bristol, no Reino Unido, demonstraram que é possível levitar objetos maiores do que o comprimento de onda do som, o que não havia sido possível até então. O que eles fizeram? Eles utilizaram um conjunto de emissores distribuídos ao longo de uma superfície côncava. Eles conseguiram emitir uma onda em forma de vórtice para levitar objetos. Apesar de eles terem demonstrado essa técnica no ar, uma das ideias desse pessoal de Bristol é aplicar a mesma técnica para, por exemplo, mover pedras dentro do rim. Com os equipamentos médicos de ultrassonografia, atualmente você consegue modificar o equipamento para permitir aplicar força na pedra e mover dentro do corpo humano. Levitar e manipular pedras no rim sem a necessidade de qualquer intervenção cirúrgica seria uma das primeiras aplicações da descoberta. Mais do que isso, a novidade pode abrir portas para o desenvolvimento de medicamentos mais eficazes ou até implementos microcirúrgicos dentro do corpo humano. Alguns tipos de droga, se ela está na forma amorfa, ela é melhor absorvida pelo corpo humano. E o que eles verificaram, se você cria essa droga em contato com o recipiente, essa droga se cristaliza, o que não é bom. Entretanto, se eles fazem esse mesmo processo, mas com a gota, com o fármaco levitando,
o fármaco não se cristaliza e você acaba criando um fármaco mais eficiente. A maior parte do avanço ainda está para ocorrer, né? Não apenas levitar, mas movimentar objetos em 3 dimensões, rotacionar. Quem sabe no futuro não existam fábricas que você tenha microcomponentes e você tem uma linha de produção sem contato. Então acredito que tem bastante espaço para a técnica evoluir. Você deve estar se perguntando, e a tal ideia de levitar seres humanos ou objetos realmente grandes? Isso sim seria incrível. Os pesquisadores de Bristol dizem que tudo o que é necessário agora para levitar grandes massas é mais poder acústico, o que envolve tecnologia. Os cientistas já sonharam antes com o uso de levitação acústica para flutuar objetos, mas nunca foi possível levantar um objeto maior do que o comprimento da onda. Neste experimento mais recente, os pesquisadores levitaram com sucesso uma bola de plástico 3,6 vezes maior do que as ondas ultrassônicas que a sustentavam. Ainda assim, há quem diga que estamos muito longe de levitar um ser humano. Provavelmente, se isso acontecer, eu acredito que a gente não vai estar mais vivo para ver lá, porque atualmente a gente consegue levitar poucas gramas, 1, 2, 3 gramas, e para um corpo humano de, vamos supor, 60 quilos, tem que dar um salto gigantesco. Talvez ainda leve um tempo para a gente ver alguém levitar só com o poder acústico, o que depende não só de uma evolução da ciência para entender melhor o fenômeno, como da própria tecnologia para criar aparelhos eletrônicos mais potentes, com maior controle e, ao mesmo tempo, seguros para novas aplicações. Mesmo sem levitar, a ideia de manipular objetos dentro do corpo humano e a possibilidade de criar medicamentos mais eficazes já é um avanço a ser comemorado. O olhardigital.com.br tem vários serviços a seu dispor e um dos mais bacanas é esse aqui, o Olhar Digital Ofertas. Funciona assim: usando um navegador Chrome, digite ofertas.olhardigital.com.br. Siga as instruções e instale a extensão. A partir daí, sempre que você estiver fazendo uma compra online, nosso mecanismo automaticamente compara os preços e oferece a melhor alternativa. Você não precisa fazer nada, todo o processo é automático. Quando estiver para concluir a sua compra, aguarde alguns segundos. Se encontrarmos um preço melhor em outra loja, mostramos para você com um link. Basta clicar para ir direto para a oferta. Além disso, o nosso serviço também verifica se há cupons de desconto disponíveis para o produto que você procura. Se houver algum, o desconto é aplicado automaticamente. Não perca a chance de fazer bons negócios online. Acesse ofertas.olhardigital.com.br e aproveite! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!